Oi, gente linda. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Passaram bem o fim de semana, descansaram, curtiram, né? Agora vamos lá. Vamos trabalhar, vamos tá? Hoje nós vamos ter a nossa aula de português. Olha só que legal, gente, como é que a gente vai começar? De um jeito bem gostoso. Olha que joinha! Quem é que está aqui? Deixa eu tirar um pouquinho aqui para vocês verem. Ai, que legal, gente. Os bolinhos de chuva da nossa amiga Liz. Nossa, Liz. Está parecendo que está tão gostoso. Falei que eu senti o cheirinho aqui da minha casa desses bolinhos, viu? Delícia, nossa. Ficaram tão redondinhos também, bem grandinhos, nossa. Adorei, viu? Adorei também que você mandou a foto para a Pro. Parabéns, viu, Liz? Sempre que tiver vontade, faz mais bolinho aí da tia Anastácia, tá bom? Joia, vamos lá, gente. Pessoal, o que a Pro vai conversar com vocês hoje? Como tem uma lição, já agora, né? Era para aparecer um pouquinho mais lá para o finalzinho, mas como já está aparecendo uma lição agora, pedindo palavras com a letrinha S, então eu resolvi colocar as regrinhas da letrinha S agora aqui para vocês, para ajudar vocês. E hoje vocês vão fazer algumas lições de casa, tá? Que nós vamos corrigir amanhã na nossa live, amanhã. Então, para vocês não terem nenhuma dúvida, eu vou ensinar, igual eu ensinei as regrinhas do R, eu vou ensinar algumas regrinhas do S, tá bom? Então, olha só. A letra S. A letra S pode assumir diferentes posições em uma palavra. E, em decorrência disso, pode apresentar diferentes sons. Quando o S aparece no início de uma palavra, chamamos essa regra de S inicial. Nossa, como a gente lembra do R também, né? Quando o R aparecia no início de uma palavra, R inicial. Ele tinha o som de R mesmo, né? Um som forte. Agora, aqui também, S inicial, ele tem um som de S. O som da família do Sa, Se, Si, So, Su, tá? Como, por exemplo, nas palavras sábio, sede, sino, sono, suave. Tá vendo? O som é de S, é da família do Sa, Se, Si, So, Su. Tá? Então, essa é uma das regrinhas, S inicial. Quando o S aparece no meio de duas vogais, chamamos essa regra de S entre vogais. Lembram que na regrinha do R, quando é que aparecia um R no meio de duas vogais? Quando as vogais ficavam brigando por causa daquele R, né? Aí ele caiu no chão, todo fraquinho, ficou até com o som fraco. Ficou com o som de rareriroru, né? Então, um R no meio de duas vogais, o som dele mudou. Foi para um som fraco. A mesma coisa vai acontecer com o S no meio de duas vogais. Não existe S forte e S fraco, mas o som do S vai mudar. Então, imaginem que duas vogais estavam puxando o S. Não, você é meu. Não, você é meu. Até que ele também caiu no chão, né? De tanto que elas puxaram. Só que nesse momento que ele caiu no chão, atrás dele assim, passou uma letrinha muito amiga, a letrinha Z. Aí a letrinha falou, nossa, você ficou até sem som, né? Vou te ajudar. Você quer que eu empreste o meu som para você? Aí ele emprestou, a letrinha Z emprestou o som dela para o S. Então, quando ele estiver
sozinho, no meio de duas vogais, ele vai ter som de Z, porque ele aceitou o empréstimo da letrinha Z, que foi muito amiga dele. Então, olha só, um S no meio de duas vogais, som de Z. Risada, desenho, visita, tesoura, casulo. Tá vendo? Som de Z. Então, guardem essa regrinha. Um S no meio de duas vogais, o som dele vai ser de Z, tá? Outra regrinha do S. Quando o S aparece dobrado entre vogais, chamamos essa regra de dois S's. Fácil essa, né? Igual lá com os dois R's. Fica um som forte, fica o som da família mesmo. Ha, he, hi, ho, hu. Aqui também, com dois S's, fica o som da família. Som de S. Sa, se, si, so, su. Não tem nenhuma mudança de som, não está tendo nenhuma briguinha aí entre as vogais. Cada uma tem o seu S, não está tendo briga, então ele fica com o som dele mesmo. O som da família dele, de Sa, Se, Si, So, Su. Pássaro, classe, fóssil, professora e assunto, tá? Quando o S aparece em final de sílaba, chamamos essa regra de S em final de sílaba. Também tem essa regrinha lá do R, né? R em final de sílaba. Como, por exemplo, carta. Olha o R aí no final da sílaba car. Né? Agora aqui, S em final de sílaba, é claro que fica sendo aquela famíliazinha lá do as, es, is, os. Do R é do ar, ir, ur. Né? E aqui, S em final de sílaba. Por exemplo, astronauta. A sílaba as, quem é que está no final dela? O S. Estrela. A sílaba es, quem é que está no final dela? O S. Lápis. Eu separo a sílaba assim, ó. Lápis. Quem é que está no final da sílaba pis? O S. Óculos. Ó-cu-los. Quem é que está no final da sílaba los? O S. Susto. Susto. Quem é que está no final da sílaba sus? O S. Tá? Então, S em final de sílaba. E aqui, quando o S está especialmente após uma consoante. Tem muita gente que confunde, porque vê um S só e fala, um S só, então tem som de Z. Não, ele tem som de Z se ele estivesse no meio de duas vogais, porque são elas que ficam brigando por causa do S. Agora, quando ele está no meio de uma consoante e de uma vogal, não tem nenhuma briguinha aí, não. Então, o S continua com o som da família dele, que é o som de Sa, Se, Si, So, Su, tá? Como, por exemplo, cansado, conselho, ensino, tenso, consulta, tá vendo? Continua com o som da família do Sa, Se, Si, So, Su. E claro que também nós temos o S sempre no final, assim, em plural, né, de palavras. A regrinha costuma ser assim, palavras que terminam com uma vogal. Como é que eu faço plural? Acrescentando um S no final. Também tem essas palavrinhas, tá? Que elas podem entrar naquela regrinha de S em final de sílaba também, tá bom? Mas só para vocês saberem que tem essa regra. Palavrinhas terminadas com vogal, como é que eu faço plural? Colocando um S no final. Então, eu tenho uma caneta. A palavra caneta termina com uma vogal, com A. E se eu tiver duas? Então, agora são duas canetas. Tá vendo?
Palavrinha terminou com vogal. Para fazer o plural, eu só coloco um S no final, tá? Olho. Ah, essa palavrinha termina com vogal. Quero fazer o plural dela. Olhos. Tá vendo? Coloco um S no final, tá? E o S tem esse sonzinho que eu tô acentuando um pouquinho para vocês perceberem, tá? Tá vendo? Ou canetas, tá? Então, a gente não pode esquecer que tem muita gente esquecendo, nos últimos tempos, de fazer o plural das palavras. Tem gente que fala, quero comprar umas canetas. Não é umas caneta. Tem que ter concordância aí, né? Então, tem que fazer o plural das palavras. Eu quero comprar umas canetas. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora que vocês já sabem as regrinhas da letra S, a gente já pode ir para a lição de casa 11. Leia uma das histórias que a Anastácia contou para a turma do sítio. Porém, antes de se divertir com a narrativa, descubra e assinale os 7 erros ortográficos no texto. Primeiro eu vou ler essa história da forma correta, tá? Depois eu vou ler, e aí vamos ver se vocês vão perceber, né? Da forma que algumas palavrinhas aí foram escritas de forma errada, tá bom? E sempre eu vou dar a dica. Tem relação com a família do Sassi-Sossu ou com a letrinha S, tá? Então, a história é o macaco e o coelho. Um macaco e um coelho fizeram a combinação de um matar as borboletas e outro matar as cobras. Logo depois, o coelho dormiu. O macaco veio e puxou-lhe as orelhas. Que é isso? Gritou o coelho, acordando de um pulo. O macaco deu uma risada. Pensei que fossem 2 borboletas. O coelho danou com a brincadeira e disse lá consigo: espere que te curo. Logo depois, o macaco se sentou em uma pedra para comer uma banana. O coelho veio por trás com um pau e lete, pregou-lhe uma grande paulada no rabo. O macaco deu um berro, pulando para cima de uma árvore a gemer. Desculpe, amigo, disse lá de baixo o coelho. Vi aquele rabo torcidinho em cima da pedra e pensei que fosse cobra. Foi desde aí que o coelho, de medo de um macaco vingar-se, passou a morar em buracos. Legal, né? Aqui eu vou tentar ler do jeitinho que tá, só que algumas... Vou dar umas diquinhas, vai. Vamos lá. O macaco e o coelho. Um macaco e um coelho fizeram a combinação de um matar as borboletas e outro matar as cobras. Logo depois, o coelho dormiu. O macaco veio e puxou-lhe as orelhas. Que é isso? Gritou o coelho, acordando de um pulo. O macaco deu uma risada. Pesquisem como é que se escreve a palavra risada. Pensei que fossem duas borboletas. O coelho danou com a brincadeira e dize lá consigo: espere que te curo. Logo depois, o macaco se sentou. Pesquisem como que se escreve a palavra sentou. Em uma pedra para comer uma banana. O coelho veio por trás com um pau e lete. Pregou-lhe uma grande paulada no rabo. O macaco deu um berro pulando para cima, pesquisem como se escreve a palavra cima, de uma árvore a gemer. Desculpe, amigo, disse lá de baixo o coelho. Vi aquele rabo torcidinho em cima da pedra e pensei que fosse cobra.
Foi desde aí que o coelho, de medo de um macaco vingar-se, passou a morar em buracos. Então, já dei umas diquinhas aí, gente. 7 erros ortográficos que vocês vão encontrar aí. Essas 7 palavras que estão escritas de forma errada, vocês vão escrever elas aqui, mas com a forma correta, tá bom? Então, ó, faça a correção das palavras assinaladas. Então, leu a palavrinha errada ali, põe ela com a escrita correta aqui, tá bom? Segue a ordem, porque amanhã na live eu vou seguir a ordem em que elas aparecem no texto, tá? E aí vem uma perguntinha aí, que vocês vão responder de forma pessoal. Para você, quem que se deu mal nessa história? Foi o coelho ou o macaco? E aí você vai explicar por quê, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Agora estamos com a lição de casa 12. Veja o poema que Emília leu para o Pedrinho. Como é mesmo? Quem vende leite é leiteiro. Quem vende livro é livreiro. E sorvete, sorveteiro. Quem vende carne é carneiro? Não é não, é açougueiro. Quem vende pão é padeiro. E pipoca, pipoqueiro. E verdura, verdureiro. Quem vende sal é saleiro? É comerciante, vendeiro. Queria aumentar a lista, mas perdi minha caneta. Vou comprar no canetista? Ou será que é caneteiro? Não pode ser caneteta? Como é o nome verdadeiro? Dou uma bela caneta a quem responder primeiro. Legal, né? Esse poeminha aí é da Teresa Noronha, de um livro dela que se chama Cavalinho do Mar, tá? Então, vamos ver o que essa atividade quer da gente. Copie lá do poema as palavras que tiveram origem nessas palavras aqui. Então, essas são as palavras originais e, a partir dessas palavras, surgiram as palavras derivadas, tá? Então, a partir de leite, surgiu uma outra palavra, tá lá no poema. A partir de livro, surgiu uma palavra derivada, tá lá no poema. Sorvete, pipoca, verdura e sal, tá? Então, a partir dessas palavras aqui, essas palavras deram origem para outras palavras. Essas são as palavras originais. E as palavras que vêm a partir delas são as palavras derivadas, tá bom? E claro que elas fazem parte, né, da mesma família. Essa palavra aqui, original, foi a originária, e aquela que vier depois dela, essas duas palavras fazem parte da mesma família de palavras, tá? Emília, Pedrinho e Narizinho estão intrigados com este desafio. Veja só, eles devem percorrer o caracol pintando apenas as palavras que pertencem à mesma família. Ajude-os nessa tarefa, tá? Então, vocês vão ler todas as palavras, vocês só vão poder pintar as que pertencem à mesma família. É claro que vocês têm que perceber o significado, se tem relação com o mesmo assunto, tá? Então, temos felicidade, felizmente, feliz, alegre, infeliz, felizardo, felicitar e feio. Então, mesmo que não tiver relação, assim, não tiver a raiz da palavra na escrita, mas se tiver relação com o assunto, aí você pode pintar. Agora, se não tiver nada a ver com o assunto, você não pinta, tá bom?
Próxima, temos geladeira, gelado, gemido, geada, geleira, congelado, gelo e gemada. Tem uma palavrinha aí que não tem absolutamente nada a ver com o assunto, né? Aí essa vocês não vão poder pintar. E terreiro, terrário, terrestre, enterrar, terreno, telhado, terra e tempo. Aí, pelo jeito, tem mais do que uma, né, gente? Que não tem absolutamente nada a ver com o assunto, tá? Então, quem quiser esperar, fazer só marquinhas, né? E quiser esperar a correção amanhã, para ter certeza, tudo bem. Porque depois que pinta, né, gente? Aí não dá para apagar. Lição de casa 13. As formigas passam o dia num corre-corre sem fim. O que será que elas tanto conversam entre si? Narizinho está curiosa para saber e ninguém melhor do que Emília para explicar. Mas, Emília, como é que você entende a linguagem das formigas? Perguntou Narizinho logo que se deitou. A boneca refletiu um bocado e respondeu: entendo porque sou de pano. Narizinho deu uma gargalhada. Isso não é a resposta de uma senhora inteligente. O meu vestido também é de pano e eu não entendo coisa nenhuma. A boneca pensou outra vez. Ah, então é porque eu sou de Macela, disse. Nova risada de Narizinho. Também não é resposta. Este travesseiro é de Macela e entende as formigas tanto quanto eu. Então, engasgou Emília, com o dedinho na testa. Então, não sei. Era a primeira vez que Emília se embaraçava numa resposta. Primeira e última. Nunca mais houve pergunta que a atrapalhasse. É de um livrinho também, do Monteiro Lobato, que se chama As Formigas Ruivas. Então, para quem não sabe o que é macela, é isso aqui, ó. Coloquei uma imagem para vocês verem, tá? Então, antigamente se fazia travesseiro com isso. É uma plantinha, né? Para o travesseiro ficar macio. E, dependendo do cheirinho, né? Acho que ficava cheirosinho também, tá? Antes de dormir, Narizinho fez uma pergunta à boneca. Pinte no texto a pergunta feita pela menina. Então, vocês vão voltar lá no texto e vão pintar a pergunta apenas, tá? Não pode ficar pegando a parte que é do narrador. Você só pode ficar pegando a parte que é da Narizinho. Emília deu respostas diferentes para essa pergunta. Escreva essas respostas nos balões abaixo, tá? Vamos ler de novo o texto, né, pessoal? Para relembrar. E não se esqueçam, aqui dentro de balão de fala, eu não coloco travessão, mas eu deixo o parágrafo para começar a frase, tá? Deixei parágrafo, letra maiúscula, escrevo até onde der e continuo a frase ali no cantinho, na parte de baixo. Vou escrever com linhas imaginárias, tá? Escrever bem retinho, imaginando que tem uma linha aí, tá bom? A gente também tem que saber escrever com linhas imaginárias, tá? Então, não precisa pegar uma régua e fazer linha aí dentro. Você tem que também aprender a escrever num espaço assim, vazio. E você imaginar que tem uma linha e tentar escrever o mais retinho possível, tá bom? Isso é um treino também. Letrinha C, Narizinho não se convenceu das respostas dadas por Emília. Escreva uma das falas da menina que comprova essa afirmação, que comprova que a Narizinho não se convenceu daquela resposta que a Emília deu para ela, né? Uma das respostas. Então, aqui, ó.
Já que a Emília diz que entende a linguagem das formigas, crie um pequeno diálogo entre a Emília e a rainha das formigas. Então, aqui vocês vão criar um diálogo, uma conversa entre a Emília e a rainha das formigas, tá? Não se esqueçam que essa linha vermelha se chama margem e ela serve exatamente para você fazer o parágrafo. Então, o parágrafo se faz a partir da margem, não antes da margem. O que vem antes da margem não conta como parágrafo, tá? Então, deixa o parágrafo a partir da margem, coloca o travessão, aqui sim precisa de travessão, para indicar a fala das personagens, tá? E aí vejam para vocês quem que vai começar falando. E não se esqueçam, acabou a fala de uma personagem, vai para a próxima linha, deixa um novo parágrafo, coloca outro travessão, porque já é outra personagem que vai falar, tá? A fala das duas personagens não podem ficar em um único parágrafo, tá errado, tá bom? E lição de casa 14, a canastra é o baú da Emília. Nela, a boneca guarda as bugigangas que vai recolhendo em suas travessuras e viagens ao redor do mundo. Use a criatividade e o conhecimento que tem sobre as aventuras que Emília já viveu e liste 3 objetos que poderiam fazer parte do seu baú. Então, já colocaram para vocês o primeiro, ó. O que ela gosta de colecionar? Ela gosta de colecionar tudo que ela vai encontrando aí pelas aventuras dela. Ela já tem lá no baú dela concha do Reino das Águas Claras, quando ela viveu aquela história. Então, aqui vocês vão usar a criatividade de vocês. O que mais que ela tem no baú dela que ela coleciona? Mais 1, 2, 3 coisas, tá? Então, não precisa ser alguma coisa verdadeira, de alguma história, pode ser alguma coisa da criatividade de vocês. Mas também, se vocês lembrarem das histórias e quiserem colocar alguma coisa relacionada a uma história, como essa coisa aqui, né? Uma concha do Reino das Águas Claras, é um objeto relacionado a uma história, né? Então, aí fica a cargo de vocês, tá bom? Fiquem livres e usem a criatividade. Emília também guarda algumas memórias. Uma delas foi a do dia em que sua fala ficou toda desordenada. Você se lembra? Foi mais ou menos assim. Ela começou a falar, gente, tudo misturado. Ela misturava sílabas, sabe? Aí olha uma frase que ela falou. Mocobom é lafar. E olha, o doutor Caramujo, né, que foi quem deu a pílula falante para ela, já foi correndo lá tentar resolver essa situação. Então, vocês vão ter que prestar atenção aí, que frase é essa que ela estava tentando falar e ela misturou todas as sílabas? Mocobom é lafar. Coloque essa frase em ordem e, usando sinais de pontuação adequados, escreva como que a bonequinha de pano diria essa frase aqui, se ela tivesse animada. Sinal de pontuação vocês vão colocar no final. Se ela tivesse muito animada, sinal de pontuação vocês colocariam, ou quais os sinais, né? Para demonstrar muito, que está muito animada. Aqui, se ela tivesse em dúvida, que sinal de pontuação. Então, você tem que escrever essa frase, não dessa forma errada. Você tem que escrever essa frase corretamente. E no final, você tem que colocar um sinal de pontuação que estiver sendo pedido aqui, ó, para dúvida, se ela tivesse pensativa, se ela tivesse animada, se ela tivesse muito animada, tá? Então é isso, gente. Essas são as lições de hoje. Espero que vocês se dediquem, caprichem na letra, não cometam erros ortográficos. Nós vamos corrigir essas lições amanhã na nossa live de português, tá bom? Um beijo muito carinhoso da Pro
E até mais, gente. Tchau, tchau. Bye, bye.